aí, galera do Papo de Cinema, tudo bem? Olha só que prazer que eu tenho de estar aqui com o Michel Tikomirov para a gente falar sobre Pronto, Falei, filme que chega em breve às salas de cinema. Michel, muito obrigado pela tua presença aqui, meu amigo. Obrigado a você, Marcelo. Como é que esse projeto chegou até ti, né? Como é que tu se interessou por essa comédia romântica com um personagem tão curioso quanto interpretado pelo Nicolas Prates? Bom, essa ideia surgiu de uma psicóloga, né, que é esposa de um dos roteiristas, o Fábio Danesi. Então, ela se deparou com um amigo dela que tinha um comportamento e características um pouco semelhantes com o que veio a ser o personagem do Renato depois de desenvolvido. Mas ali tinha a sementinha da ideia, desse conceito de uma pessoa que não tem muitas opiniões, mas não consegue dizer o que pensa, tem dificuldade de se comunicar e que acabava escrevendo e-mails e na hora de enviar não tinha coragem, guardava na caixa de rascunhos, deixava para outro momento, quando talvez um dia tivesse coragem e tal. E aí ela imaginou, poxa, ele faria bem para esse amigo dela, né, enviar esses e-mails e dizer o que ele pensa. Acho que faria, né, ela como psicóloga pensando, poxa, isso aí seria mais saudável para ele fazer isso e tal. E comentou isso em casa para o Fábio, falando, pô, acho que daria um bom filme, né? Porque imagina se esses e-mails se disparassem de repente e todo mundo ficar sabendo tudo que ele pensa. Aí, bom, acendeu a lâmpadazinha na cabeça do roteirista, que dividiu comigo e com os outros roteiristas do filme. E todo mundo achou uma ótima premissa que tinha assunto que poderia fazer com que as pessoas se identificassem, porque eu acho que todo mundo, de alguma maneira, tem um Renatinho dentro de si ali. Só tem uma coisa que é só nossa: o que a gente pensa. Edgar, eu sempre te ajudei com as suas colunas. Daniela, você tem uma beleza impressionante. Janaína, melhor que a gente pode fazer é terminar. Jean, seu imbecil, você é um diretor de redação ou um imbecil? E eu andei lendo algumas entrevistas tuas que tu fala sobre a questão da direção dos atores. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que dirigir comédia tem algumas especificidades, né? Tem algumas questões muito específicas ao se dirigir uma comédia. Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi esse trabalho com os atores. Eu trabalho com os atores, isso é uma coisa que eu gosto muito, de estar próximo desde o primeiro momento, desde, né, a primeira conversa sobre o personagem, tirar dúvidas e respeito também muito o método de cada um dos atores. Então, eu vou ali conhecendo, entendendo quais as necessidades, né, o que eles precisam de mim para fazer aquele personagem sair do papel e se materializar ali na tela. E aí foi um processo muito muito gostoso de conversas, leituras e ensaios. Então a gente ensaiou todas as cenas do filme, eu com eles, né? Não teve nesse caso nenhum preparador de elenco, foi só nós mesmos ali descobrindo, terminando de construir os personagens que já estavam muito bem escritos no papel, mas dando vida a eles, achando nuances, entendendo exatamente isso que você falou da comédia, porque esse filme, apesar de ser uma comédia, ele tem aspectos dramáticos, tem momentos dramáticos, emocionais, né? Então, como equilibrar isso, né? Então, esse foi um trabalho delicado, ele sutil, porque é um assunto, né? Um tema que é um tema relativamente delicado, porque pode, não, é um perfil psicológico que muitas pessoas se identificam e que pode ser grave, inclusive, né? No caso do Renato, é um caso extremo desse tipo de comportamento e realmente ele vai fundo, né, nessa crise. Mas, claro, é uma comédia, então tem uma certa leveza. Então, esse equilíbrio foi uma coisa que a gente foi achando aos poucos e construindo nos ensaios até ter certeza que a gente tinha encontrado exatamente como era a coisa, o olhar do Renato, a fragilidade, quando que ele podia, em alguma fala, assumir a comédia, a ironia, o quanto que a comédia não podia estar presente na expressão dele, mas é o contexto que dava o humor. Então a gente foi lapidando juntos durante o processo de ensaios e a gente chegou no set com tudo super, super preparado. Mas vai ter gente te pedindo, Michel, para fazer uma série. E olha que dava, hein? Cada episódio ele resolvendo um e-mail, um problema que aquele e-mail gerou na vida dele. Olha só. Caramba, aí precisava de tempo para tratar de
300 e tantos e-mails que ele mandou, era só várias temporadas para catar tudo. Jornalista é tudo sem vergonha. Michel tá aqui esperando para lançar um longa-metragem, a gente já tá querendo dar mais trabalho para ele. Vamos lançar primeiro o filme para depois ver o resto. Zero? Como zero? 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 Foi pra muita gente, hein? É isso, eu vou recomeçar minha vida do zero, vou pra um lugar que ninguém sabe quem eu sou. Você fica nervoso. Eu tô cansado de não ficar nervoso, eu tenho que ficar nervoso. Agora, para a gente terminar, Michel, tem algumas pessoas certamente que estão nos vendo que devem ter achado o teu sobrenome, além de já te conhecer pelas séries, pelo filme que tu tinha dirigido antes, mas achar muito, muito familiar o teu sobrenome por conta do teu pai, do João Daniel, a quem eu tive o prazer já de entrevistar, aliás, gentilíssimo. Mas eu fui pesquisando para saber que a gente sempre pensa assim, filho de diretor, diretor quer ser. E aí eu fiquei sabendo umas histórias que tu queria ser dentista, que tu decidiu ser... Nossa, você resgatou uma antiga. Que na verdade tu resolveu ser cineasta depois de assistir a um clássico do cinema russo durante uma aula de história na Espanha. Que história é essa? Foi isso, eu cresci assistindo o meu pai filmar, né, em set de filmagem, mas eu nunca tinha passado pela minha cabeça, até os 16 anos de idade, nunca tinha passado pela minha cabeça fazer aquilo. Muito louco, porque foi realmente numa aula de história que a professora estava falando sobre a Revolução Russa e ela passou o Encoraçado Potemkin, né, do Einstein. E eu fiquei chocado com o filme. Eu estava ali, né, todos os meus amigos na sala entediadíssimos, né, filme preto e branco, mudo, antigão, sem menor graça para eles ali. E eu ali comecei a assistir também sem nenhuma expectativa. E de repente eu comecei a ver as fichas começaram a cair. Eu falei, peraí, de quando é esse filme? Que enquadramento lindo é esse? Nossa, mas que emocionante essa sequência. E aí eu cheguei em casa e falei, pai, eu vi um filme hoje na sala. O que é aquilo? Encoraçado Potemkin, você já ouviu falar? Agora sim, aí ele arregaçou as mangas, falou, você gostou? Eu falei, eu quero fazer isso. Ele falou, ótimo. Aí ele me pegou, me levou para uma livraria e comprou um dicionário de diretores de 3 volumes, de A a Z, todos os diretores. Aí eu falei, que filmes que eu tenho que assistir? Aí ele abriu a letra A e começou a marcar todos os filmes que eu tinha que assistir se eu queria conhecer alguma coisa sobre cinema. E aí que começou mesmo. Que bacana, que bacana. Michel, muito obrigado. Meu nome e nome da equipe do Papo de Cinema por ter tirado um tempinho para conversar com a gente. Boa sorte para o filme a partir do dia 18, né? Porque é preciso também que as pessoas cheguem até as telonas e como é importante que as pessoas, nesse cenário quase pós-pandêmico também, né, voltem à sala de cinema. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado você. Espero que as pessoas curtam aí dia 8 de dezembro agora nos cinemas. Obrigadão, Marcelo.